Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, mesmo capítulo que estivemos meditando na semana passada. Em Mateus capítulo 11. Fica com a sua Bíblia aberta. As pessoas elas gostam de falar do amor e da mansidão de Jesus. E dizem que a igreja é diferente dele. Jesus foi paciente, amoroso, perdoador e sempre misericordioso. A igreja, pelo contrário, as pessoas dizem que é impiedosa, julga a todos, fala sempre de pecado e de condenação. Será que existe essa diferença entre Jesus e a igreja? A verdadeira igreja? Será que o que a igreja diz não é exatamente o que Jesus diz? Não, na verdade, a igreja só faz repetir as palavras do seu fundador. O mesmo Jesus que disse, olha no versículo 28, vinde a mim, lembra? Domingo passado? O mesmo Jesus que disse, vinde a mim, é o mesmo Jesus que no verso 21, 7 versículos antes, disse, ai de ti. Na mesma ocasião, irmãos, no mesmo lugar, ele disse, ai de ti, e depois ele disse, vinde a mim. O mesmo Senhor, o mesmo amoroso Salvador. Nós aprendemos, irmãos, que apesar de amar, o nosso Salvador não evitou censurar. Hoje a sociedade ensina que se você ama alguém, você não pode reprová-la, você não pode nunca corrigi-la, você não pode nunca repreendê-la, você tem que aceitar ela como ela é e nunca esboçar uma opinião contrária a como ela vive, ou o que ela faz, ou o que ela diz. Mas o amor tolera, suporta, nós sabemos disso, mas para muitos o amor, inclusive, nunca corrige, nunca censura. Mas o nosso Salvador não é assim. Apesar de amar muito, no verso 20, ele diz assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades. Sabe o que é lançar em rosto? No popular, jogar na cara. Cobrar, confrontar. Então o Senhor Jesus Cristo, diante da multidão, cobrou deles atitude. Censurou-os. Então, meus irmãos, Deus tem uma opinião muito diferente do que devem ser os seres humanos. Você que é pai, mãe, por exemplo, nós estamos sendo ensinados hoje, professores de colégio, pai, mãe, professores hoje na rede governamental de estudo não podem mais reprovar aluno. Pode tirar 0, pode não saber escrever, que chega lá no 2º grau. E os pais são ensinados a nunca dizerem nada contrário ao que uma criança deseja ou como uma criança se comporta. Nada. Nada. Mas nós vemos aqui na palavra que o nosso Salvador, mesmo sendo amoroso, ele censurou. Cheio de amor, ele cobrou. Por quê, meus irmãos? Porque faz parte do amor puxar as orelhas. Simbolicamente falando, tá? Faz parte do amor dar uma sacudida, fazer uma repreensão.
Porque se uma pessoa nunca for repreendida, como ela corrigirá os seus erros? Diga-me, como? E é o que está acontecendo. Mas o nosso Salvador, Ele amava, Ele é Deus encarnado, então Ele não se importava com a opinião da sociedade, nem a igreja dele deve se importar com a opinião da sociedade, mas a igreja do Senhor deve se posicionar ao lado do seu Senhor e Salvador e proclamar e publicar aquilo que o seu Senhor e Salvador anuncia. Então, nessa noite nós vamos ver o que o Senhor Jesus fala àquela população. O que Ele diz àquelas pessoas? Por que Ele pronuncia um ai? E eu me lembro que algum tempo atrás, me referindo a Mateus 23, quando o Senhor estava falando com os escribas e fariseus, eu disse que Ele não falou ai de vós, escribas e fariseus, mas Ele disse ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque Ele estava falando com os líderes religiosos, os que tinham maior responsabilidade no país. Mas agora, eu creio que Ele estava falando, ai de ti, porque Ele estava falando com o povo, com a multidão, com as cidades. Aqui eu posso sentir um tom realmente de lamento, apesar de que é um pronúncio de juízo. Todo ai na Bíblia, desde o Velho Testamento, é um anúncio disso. Então veja, nosso Senhor Jesus Cristo fala para aquela multidão, para aquele povo, e fala até hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele alerta para o dia do juízo. Olha o verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. 24. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo. O dia do juízo não é uma invenção maluca de uns fanáticos doidos. É o próprio Senhor Jesus Cristo que anunciou o dia do juízo. O dia do juízo é o quê? O dia em que Deus irá julgar todos os homens e mulheres pelo que fizeram, disseram e pensaram. Vou repetir. O dia do juízo, que é também conhecido como o dia do juízo final, ou o dia do Senhor, que será o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, será o dia em que Deus vai julgar todos os seres humanos pelo que eles fizeram, pelo que eles disseram, pelo que eles pensaram. Isso é um ensino que quem vive na igreja está acostumado, mas é um ensino rejeitado pelo mundo. O mundo pensa que os seres humanos vivem e a história ela é rotativa, ela é cíclica, ela vai dando voltas e nunca haverá um fim. E nunca haverá um dia de prestação de contas. É por isso que as pessoas fazem o que querem. Quando a sociedade acreditava que existia um Deus e que existiria um juízo, as pessoas temiam e ficavam assim receosas de cometer certas coisas. Mas hoje não, Deus não existe, ou se existe, Ele é amoroso somente, Ele passa a mão por tudo, encobre todos. Então, mesmo que Deus exista, nunca haverá um juízo, nunca haverá um dia de acerto de contas, mas o Senhor Jesus Cristo discorda. Ele fala no dia do juízo, dia de acerto de contas, dia que Deus vai chamar e jogar na cara, vamos dizer assim, como o Senhor aqui, lançar em rosto tudo o que fizemos, dissemos ou pensamos. Tudo o que nós fizemos, dissemos ou pensamos pode passar desapercebido aos nossos pais, filhos, marido, esposa, igreja, pastor, amigos,
mas não passa pelos olhos do Senhor. Ele tem gravado em sua memória perfeita e eterna tudo que fizemos, dissemos ou pensamos. É para impressionar. Quem não vê o dia do juízo e se impressiona, é porque não vê com clareza. Mas também o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele avisa, Ele alerta para o dia do juízo, mas Ele avisa que cidades inteiras serão condenadas. O Senhor Jesus Cristo fala que cidades inteiras serão condenadas. Ele fala aqui de 5 cidades. Ele fala de Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, Cafarnaum e Sodoma. 5 cidades. Tiro, Corazim, Betsaida eram perto ali de Cafarnaum, região onde ele fez, como disse aqui, os seus maiores milagres. Contemporânea deles, e estava ali localizada na região deles. Tiro e Sidom eram 2 cidades na planície do mar, no litoral do mar Mediterrâneo, cidades litorâneas, famosas pelo comércio, ricas, opulentas e muito ímpias, muito depravadas, muito perversas. 2 cidades, Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, cidades que não pertenciam a Israel. E nós temos Cafarnaum, a morada do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele morou em Cafarnaum. Foi o seu quartel-general na Galileia, perto de Betsaida. Betsaida, cidade de Pedro, onde ele nasceu, Pedro, André e Filipe. Cafarnaum, onde o Senhor, a maior parte dos acontecimentos dos evangelhos são em Cafarnaum. E a última cidade que ele menciona é Sodoma. Quem não conhece, né? Sodoma e Gomorra. Hoje, quando as pessoas inauguram algum negócio, algum comércio, algum negócio de diversão, e querem dizer que o negócio é incrementado mesmo, botam logo o nome de Sodoma, logo. Gomorra, Sodoma, é o nome da moda. Sodoma e Gomorra são conhecidos na Bíblia como as cidades mais pecaminosas que já existiram. E o Senhor fala que essas cidades inteiras, claro, com exceções de um aqui, outro ali, convertidos, seriam condenadas. Olha o que o Senhor fala sobre Cafarnaum, por exemplo, no verso 23. Tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até os infernos. Veja, quem está falando é o nosso amado e amoroso Salvador. Ele está dizendo, é como se, lembra de Coré, Datã e Abirão? Aqueles 3 líderes de Israel que foram contra Moisés, e a Bíblia fala que eles e seus familiares foram engolidos. Deus abriu a terra num terremoto, engoliu aqueles 3 homens e seus familiares inteiros. É como se o Senhor falasse a mesma coisa. Cafarnaum, você vai afundar no inferno. Toda a cidade. E a Bíblia fala sobre uma cidade, Babilônia. Já leu em Apocalipse 17, 18? Caiu a grande cidade, a Babilônia, morada de demônios. Cidade opulenta e rica que vivia do seu comércio, do seu luxo, da sua música, das suas festas, e que foi responsável pelo sangue dos mártires. Babilônia, destruída e afundada nas profundezas. Sabe o que é Babilônia? Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Washington, Paris, Berlim, Tóquio, Pequim,
Bangladesh, Bombaim, todas serão condenadas. Cidades inteiras condenadas eternamente. O mal, irmãos, é que às vezes a gente lê a Bíblia e não atenta para o que a Bíblia está falando. Quantas vezes você já leu essa passagem? E quantas vezes você não percebeu o peso do que o Senhor está falando? O Senhor Jesus Cristo, Ele explica a razão da condenação do mundo, a razão da condenação da sociedade, a razão da condenação da humanidade. Por que serão condenados? Primeiro, o grande e principal pecado, orgulho. Olha só o versículo 23. Tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno. Orgulho. A população de Cafarnaum, não sei por que razão, se consideravam grandes, se consideravam importantes. Você já viu, por exemplo, o orgulho e a arrogância de uma cidade chamada Paris? Ela é chamada cidade das luzes. Ela é a cidade que toda pessoa que ama a moda sonha em estar. Ela é a cidade que é desejada por quase toda a sociedade. Isso é só um exemplo de uma cidade, porque tem muitas outras. Washington, eles se orgulham de ser a capital do mais poderoso país da Terra, que controla o mundo. Washington manda no mundo. Orgulho. Seres humanos são orgulhosos. Lembra da história de Babel, a torre de Babel? Vamos construir um arranha-céu. Vamos construir uma torre que toque o céu. O que eles estavam falando? Nós somos bons, nós somos deuses, nós somos poderosos. Vamos chegar no céu. Vamos juntar aí as forças, nós vamos chegar lá, vamos tocar o céu. E Deus chegou lá e viu a arrogância deles e confundiu a língua deles. E toda aquela obra foi frustrada. Hoje não é a mesma coisa, as pessoas, um país faz um arranha-céu de 178 andares e aí o outro vai, não pode ficar assim, o outro país vai ser 180 andares, aí vem o outro, faz de 190, aí vem o outro, não, quanta arrogância, orgulho, e esse orgulho, irmão, não é a cidade, são as pessoas, seres humanos. Somos nós, orgulhosos por natureza. O orgulho leva à ruína, diz Provérbios. O orgulho precede a queda, a altivez precede a queda. O orgulho fecha o coração. A humanidade não quer salvação, não reconhece necessidade de ser salvo, não reconhece Jesus. A humanidade despreza a Deus, a vontade dEle, a lei dEle. Despreza esse livro sagrado. A humanidade despreza o seu Criador por ser orgulhosa. O orgulho é o maior pecado. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. A única vez que fala que Deus resiste a alguma coisa é essa: Deus resiste ao soberbo. Deus, ele vê um soberbo, ele bate de frente com o soberbo ali e não tem conversa. Mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao orgulho. Irmão, o ser humano, ele pensa que ele é Deus. O ser humano orgulha-se de si mesmo, da sua sabedoria, da sua intelectualidade, das suas conquistas, das suas vitórias. E o ser humano baniu Deus da criação. Não existe Criador, só existe agente. Se tiver mais alguém, deve ser uns extraterrestres em algum planeta maluco aí, mas um Criador não existe. Não existe Deus. Orgulho. Orgulho foi o pecado do diabo.
O diabo, o anjo que Deus criou, que não era diabo, era um anjo bom, era um anjo poderoso, era um anjo justo, era um anjo belo. Estava servindo a Deus, quando de repente a Bíblia fala que surgiu nele o orgulho, e ele disse: não, peraí, eu tenho que sentar no lugar de Deus e ser adorado como Deus. Então ele foi banido do céu, porque somente Deus deve receber a glória, só Deus deve ser adorado e ninguém mais. Foi esse orgulho que o diabo passou para o ser humano. É assim, Eva, que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Primeiro o diabo aumentou o mandamento e quis dizer que Deus estava sendo injusto. Deus não está deixando vocês comerem nada, é? Não, é só aquela árvore lá que se a gente comer, a gente vai morrer. Certamente vocês não vão morrer. Deus está fazendo isso por quê? Porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. Justamente o sentimento que o diabo teve, de querer ser como Deus, ele passou para o homem. Vocês serão como Ele. E aí, arregalou os olhos de Eva. E Eva, conversando com Adão, certamente também falou: olha, tem esse fruto aqui, o diabo falou, aquela serpente lá, falou para a gente, falou para mim, se comer, vamos ser como ele. O que é isso? Orgulho. Comeram e morreram. O orgulho mata. É o orgulho que afasta as pessoas de Cristo, é o orgulho que afasta as pessoas da salvação, é o orgulho que afasta as pessoas de Deus. Guarda bem isso no teu coração, você não é salvo ainda porque é orgulhoso. Não acredito, eu não sou orgulhoso. É orgulhoso. É orgulhoso. Porque Jesus foi enviado para te salvar, sangrou numa cruz, o Filho de Deus, para salvar você, e você o rejeita. Você o rejeita por quê? Porque diz que não precisa dele. Por que você não precisa dele? Porque não é pecador. Por que você acha que não é pecador? Porque você é orgulhoso. Primeiro e principal pecado, orgulho. Você se ergue até o céu, vai ser abatido até o inferno. Mas ele fala de outra razão. E essa razão também é fundamental. Por que que as pessoas vão ser condenadas? Por que a sociedade está sendo condenada? Porque por causa do orgulho, não se arrependem. Olha o versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o quê? O não se haverem arrependido. Quer dizer, o que o Senhor estava cobrando eles? Uma coisa só: falta de arrependimento. Vocês não se arrependeram. E aí ele fala no verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. A falta de arrependimento é que condena as pessoas. É uma lógica, as pessoas são orgulhosas, vão se arrepender de quê? Conversa com uma pessoa, tenta falar do evangelho para ela. Aí fala assim: você precisa se arrepender. A primeira pergunta que vai bater de resposta é: por quê? Por que eu preciso me arrepender? Não, porque você é pecador. Como assim? Eu tive essa reação quando alguém veio falar comigo. Eu sei que você também teve. Como assim eu sou pecador? Por quê? Não faço nada de errado? Não sou desonesto, não sou violento, não sou infiel, não roubo ninguém, não faço mal a ninguém, nem uma mosca eu tenho coragem de matar. Por que eu preciso me arrepender? É por não se arrepender. Falta de arrependimento. Nós estamos vendo, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas você que acompanha as notícias,
Está bem claro. A dureza do mundo. A falta de arrependimento. A falta de respeito à vontade divina. O desafio, o escárnio, a zombaria, a agressividade da sociedade em relação a Deus e a sua igreja e a sua palavra e ao nome que é sobre todo o nome. Irmão, o nome que é sobre todo o nome na sociedade jogado na lama. Falta de arrependimento. Uma terceira razão que leva as pessoas à condenação. Abra em João capítulo 3. Essa é a maior de todas, mas não é a única. Por que não é a única? Porque muitas pessoas não têm a oportunidade, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Muitas pessoas não têm a oportunidade que você tem. Há milhões de pessoas nesse planeta que nunca ouviram falar de Jesus. Então elas não cometem esse pecado que eu vou falar aqui, que é o mais grave pecado que existe. Mas mesmo assim elas estão condenadas. Estão condenadas por quê? Porque são orgulhosas e não se arrependem. Mas esse aqui é o mais grave pecado que não é cometido por todos, mas é cometido por uma maior parte da humanidade. Qual é? É o pecado de rejeitar aquele que Deus enviou. Deus enviou Jesus a Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Eles o rejeitaram. Então olha só João 3, verso 17. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo aí a lógica da coisa? Jesus não veio condenar ninguém. O mundo já está condenado. Tem pessoas que pensam que Jesus veio condenar, porque se você não aceita ele, você fica condenado. Aí as pessoas dizem que só aqueles que ouviram falar e rejeitaram que serão condenados. Não, não é verdade. A Bíblia ensina que a humanidade inteira está condenada, independente de Jesus ou não. Então Jesus não veio condenar ninguém, ele veio o quê? Salvar. Mas as pessoas acham que Jesus veio condenar, Jesus veio, sabe, condenar. Não, Deus não enviou Jesus para condenar. O mundo já está condenado. Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Mas olha o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele está falando aqui da maior das condenações que existe. Agora olha o verso 19. A condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está aí, meu amado, a maior condenação de todas. Deus enviou a luz do mundo, o mundo na escuridão, o mundo em trevas. Se você tem os olhos abertos, os ouvidos abertos, se você vê alguma coisa na internet de notícia, e eu sempre recomendo não ficar assim desfilando na internet, mas dá uma olhada ali num site de notícia só para você saber o que está acontecendo por alto. Se você sabe o que está acontecendo, você sabe que esse mundo está nas trevas, cada vez mais nas trevas, e Deus enviou a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles amam o pecado. Irmão, os homens amam mais as trevas do que a luz. Aí um autor falou uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, a sociedade está dizendo assim: vamos falar de amor. O amor é a coisa mais maravilhosa, o amor é sublime, vamos todos nos amar, o amor é fantástico, o amor une. Por exemplo, existe, né, todo tipo de amor hoje, né? Não importa, o amor, a poligamia, né, tudo aquilo, o amor, homem com homem, mulher com mulher, amor geral, o amor é maravilhoso. Será? Será que o amor é maravilhoso? Será que todo amor é maravilhoso? Esse versículo aqui diz que não.
Os homens amaram, amaram. O amor não é bom? Nem sempre. Os homens amaram as trevas e não a luz. Então, meu amado, esse negócio de amor livre, amor, paz e amor para todo mundo, né? Se não tiver amor, acaba esse casamento, faz um outro casamento, que aí vai haver amor. Aí o amor acabou também, faz um terceiro casamento, homem com homem, mulher com mulher, está tudo certo, o negócio é amar. Não. O maior e mais grave pecado, rejeitar o amor de Deus na pessoa do Filho dele, que veio a esse mundo. E aí que está, volta lá em Mateus 11, e aí que está o problema. Jesus afirma, e isso é muito grave, é isso que eu quero mais assim que você preste atenção. Jesus afirma que alguns serão mais punidos do que outros, porque alguns têm mais responsabilidade do que outros. É isso que ele está falando aqui, olha o versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha, Jesus está falando algo aqui muito grave, muito sério e muito revolucionário. Ele pegou Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram as cidades que ainda pertenciam ao território israelita, onde os judeus estavam lá, que se consideravam os filhos de Deus e o reino de Deus, e comparou com Tiro, Sidom, cidades ímpias e estrangeiras, de gentios, e Sodoma e Gomorra. Você lê em Gênesis e você vê a maldade deles. E Jesus diz, vocês que viram os meus milagres, que viram os prodígios, que viram o que eu fiz no meio de vocês e não se arrependeram, no dia do juízo haverá mais rigor para vocês do que para eles. O que isso tudo diz para a gente? Que aplicação a gente pode fazer à nossa vida? Porque o importante da Bíblia, irmão, é que a Bíblia aplica-se a nós. A Bíblia não é apenas... Olha, se o que Jesus falou aqui fosse só para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eu estaria aqui perdendo tempo. Não, o que o Senhor falou naquela época serve para hoje. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Primeiro, nós seremos julgados. Você será julgado. Que você possa repetir dentro de você agora em pensamento: eu serei julgado. Eu serei julgado. Agora preste atenção. Você será julgado por um Deus santo, justo e verdadeiro. Quão temeroso isso é, né? Você não sente medo, não? Pois deveria sentir. Um Deus santo, justo e verdadeiro é quem vai nos julgar. Eu acho a coisa mais absurda que existe quando uma pessoa peca, ela fala assim: Deus sabe de todas as coisas. Pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa peca e ainda fala assim, Deus sabe? O fato de Deus saber todas as coisas é que ainda piora o teu pecado. Ora, não é razão para você se tranquilizar. Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não tenho, sabe? Deus me compreende, Deus me entende. Quem disse isso para você? Deus é santo. Deus abomina o pecado. E Deus sabe
Como uma vez eu falei, Deus sabe diferenciar a fraqueza da safadeza. Deus conhece o coração. Deus sabe quem é fraco e quem é safado. Deus sabe. E o fraco aqui eu incluo dentro do povo de Deus, né? Porque não adianta também você dizer assim, eu sou fraco, por isso que eu não sou cristão, por isso que eu não me converto. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Deus vai nos julgar, Deus vai me julgar, Deus vai julgar você. É assim que a gente aplica essa palavra. Mas também essa palavra se aplica no fato de que a nossa responsabilidade é maior do que a de muita gente. E muita gente que a gente pensa que está perdida. Muita gente que é, assim, a gente diz, pior do que nós. Sabe? O que eu quero dizer? A gente, muitas vezes as pessoas olham, olha lá, olha aquela prostituta, olha aquele político ladrão, olha aquele traficante, olha aquele assassino, olha aquele beberrão, olha aquele drogado. Coitado deles, vão enfrentar o juízo de Deus. Mas se você for orgulhoso e não tivesse arrependido e nem crido no Senhor Jesus Cristo, o juízo sobre você será mais rigoroso do que para eles. Por quê? Porque você viu prodígios operados pelo Senhor. Você ouviu o seu evangelho, você recebeu a influência do Espírito Santo sobre a sua alma. Você esteve na igreja e viu o poder de Deus sendo derramado. Você viu o Senhor implorando você para que se arrependesse. Você foi chamado à conversão. Sobre você foi oferecida a misericórdia de Cristo. Deus apelou diversas vezes para você, para que você se rendesse a Ele, para que você se convertesse, para que você reconhecesse seus pecados e se arrependesse, mas você fechou o seu coração. E o juízo será muito mais rigoroso com você se você não se converter, se você não se arrepender, se você não se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso e não confiar no sangue de Jesus Cristo. O juízo sobre você será pior do que os principais pecadores dessa terra, porque eles não tiveram a luz que você tem tido. É isso que o Senhor está falando para nós. Nós não podemos nos acomodar de sentar nesses bancos e ouvir a palavra de Deus e nos achar confortáveis porque temos ouvido a palavra de Deus. Essa palavra tem que entrar no nosso coração, tem que mudar a nossa vida, tem que santificar a nossa alma. Essa palavra tem que trazer vida. Essa palavra tem que transformar o nosso coração. Nós já estamos cansados de ver nessa sociedade moderna milhões de pessoas se dizendo crentes e vivendo no pecado. Um crente não vive no pecado, um crente vive em santidade. Nós estamos no lugar mais perigoso dessa terra, sentado na igreja. O momento mais perigoso e solene dessa terra é o momento do culto. É o momento mais abençoado, mas também o momento mais perigoso. É o momento mais abençoado se você abrir o seu coração, mas é o momento mais perigoso se você fechar a porta do teu coração. Foi o que aconteceu com aquelas cidades. Elas viram o próprio Filho de Deus curando os enfermos, andando sobre o mar, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos, pregando maravilhosamente. E elas diziam assim: quem é esse aí, hein? É o filho do carpinteiro. Amigo de publicanos e pecadores, comilão e beberrão, samaritano, tem demônio. Quem é esse aí, hein? Um profeta. Tem alguém doente aí? Leva ele lá. Eu não estou não, eu estou bem, não preciso dele não. Irmão, às vezes a gente fica inconsolável quando a gente prega e ninguém é salvo. Mas sabe qual é o nosso consolo?
Até o irmão estava comentando na escola dominical hoje de manhã. O nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, cheio da unção do Espírito Santo, pregou 3 anos. E no final, ele tinha 11 seguidores no cenáculo, temerosos. As cidades não se converteram, a população não se converteu, o mundo nunca se converterá. Sempre haverá o povo de Deus no mundo, mas o mundo está destinado à destruição. E Deus está resgatando vidas. Meu amado, se você não quiser ser julgado severamente por Deus, se você não quiser acabar parando nas trevas eternas, se você não quiser chorar amargamente e eternamente, lágrimas de remorso e dor, você precisa abandonar o orgulho. De uma vez por todas. Se você não se sente pecador, pede a Deus. Fala: Deus, mostra para mim que eu sou pecador. E Deus vai ouvir essa oração. E vai te mostrar o quanto você é pecador. Você precisa se arrepender. Ouça o conselho de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sinta as vossas misérias. Lamente, chore. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Abandona o orgulho. Se arrependa, chore, sinta o quanto você é um miserável, perdido. Rasgue o coração, não as suas vestes. Como diz lá no profeta Joel, proclame um jejum, toca a buzina, apregoa humilhação. Vista-se de pano de saco e cinza, ponha seu rosto no pó, e clame a misericórdia divina sobre a sua alma. Isso eu digo para todos. Se você sente que não houve mudança na tua vida e você ainda é um escravo do pecado, você precisa fazer isso. Se as tuas paixões ainda dominam você, se você não ama a palavra de Deus e nem o culto, se isso não é uma alegria para você, se você ainda é dominado pelos mesmos pecados que era antes de ser crente, você ainda precisa se arrepender. Jesus disse que sobre dois povos que sofreram acidentes terríveis e as pessoas estavam culpando eles, o Senhor falou assim: olha, eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Vocês vão morrer do mesmo jeito. Se não se arrepender, não há solução. Em último lugar, se você não quiser estar incluído nesse juízo severo, é necessário que você confie naquele que é o único que pode nos livrar do juízo. 1 Tessalonicenses 1,10 fala que Jesus é aquele que nos livra da ira futura. E eu peço a você que abra em Romanos capítulo 5. Abre em Romanos capítulo 5. Meu amado, se Deus falou ao seu coração, aceite essa palavra, faça o que Deus está te falando, porque é a verdade de Deus. Romanos capítulo 5. Veja o quanto Deus te ama. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Preste atenção agora, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que frase linda, irmão. Seremos por ele salvos da ira. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e se você crê nele, você é justificado pelo sangue dele. Quando você é justificado pelo sangue dele, você é salvo da ira. Eu comecei dizendo que Deus vai julgar. Deus é justo, santo e verdadeiro, e o juízo dele é rigorosíssimo. Isso significa que ninguém será absolvido pelo que é. A única forma de ser absolvido é por causa do sangue de Jesus Cristo. A única forma de escapar da ira, de escapar do juízo, é crendo em Cristo. Seremos por ele salvos da ira. Não seremos por nós salvos da ira, não seremos pela igreja salvos da ira, seremos por ele, Jesus, salvos da ira. Se crermos em Jesus Cristo, se entregarmos a nossa vida, se descermos do salto, se descermos do pedestal, se abandonarmos o orgulho e nos arrependermos e confiarmos em Cristo de uma forma simples e sincera, Ele apaga os nossos pecados e não precisamos mais temer o juízo. Creia hoje. O julgamento vem. Você quer um sintoma de como é que está a tua alma? Você que está aqui hoje? Você que diz que é cristão, você tem medo do juízo? Se você tem medo do juízo, medo de que de repente você não vai passar, a tua vida espiritual não está saudável. Talvez nem convertido você seja. O amor lança fora o medo. Quem crê é adotado como filho, e Deus o Pai nunca condenará seu filho. Crê no Senhor Jesus Cristo e tenha segurança. Crê no Senhor Jesus Cristo e alegre-se. Crê no Senhor Jesus Cristo e fique seguro. Crê no Senhor Jesus Cristo e viva tranquilo, aguardando a bem-aventurada aparição do Filho de Deus nas nuvens, para que você possa erguer os seus olhos e dizer: aí vem o meu Redentor. Como diz aquele cantor do hino: hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem essa certeza. Creia hoje, amado, porque essa humanidade, como disse Jesus, ai deles, nós lamentamos por eles, nós choramos por eles, nós oramos por eles, para que eles tenham os olhos abertos, saiam das trevas e venham para a luz. Nosso Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, pela grande salvação que preparaste para nós, que nos livra do juízo vindouro. Te agradecemos porque podemos ter confiança que, mesmo sendo pecadores, somos pecadores remidos pelo Senhor. E como foi lido aqui em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, que a tua igreja possa se alegrar e se regozijar na tua salvação. A minha oração a Deus para que aquelas pessoas que não são salvas sejam alcançadas por essa palavra e se arrependam, se convertam. E a minha oração também, Senhor, é para que o Teu Espírito seja enviado sobre a face da terra,
para que haja um grande avivamento no nosso país e por todo o mundo, para que essas pessoas que hoje desprezam a Deus, que rejeitam a Tua palavra, possam também converter-se ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua salvação chegou a nós. A nossa oração, ó Deus, para que os nossos amigos que estão aqui, sob o juízo de Deus ainda, correndo grande perigo, possam abrir seus olhos. O Senhor abra os seus olhos. Oh Deus maravilhoso, nós pregamos a palavra com tanta seriedade e solenidade, percebemos pessoas rindo, percebemos pessoas distraídas, percebemos pessoas alheias, completamente alheias. Não é em vão que a Tua palavra diz que o ser humano está morto, cego e surdo. Oh Deus, tem misericórdia, traz vida a essas almas, para a glória do Teu nome. Que tristeza dá para a gente, Senhor, pregar, não ser ouvido. Eu imagino a dor que o Senhor não teve aqui nessa terra, pregando e vendo o povo se afastando de Ti, buscando o Senhor apenas por interesse, se acomodando a uma vida indiferente. Oh Deus maravilhoso, que o Senhor ainda use a minha vida para salvar milhões, para salvar muitas almas. Que o Senhor ainda use a vida dos meus irmãos para salvar muitas almas. Que o Senhor ainda use essa igreja para salvar muitas almas. Porque senão nós morreremos tristes. Felizes porque vamos estar com o Senhor, mas tristes porque queríamos ser um vaso de bênção. Queríamos ser um vaso que pudesse, Senhor, trazer muita gente para o Senhor. Mas a gente vê às vezes pouquíssimas pessoas na igreja e nem mesmo elas se voltando para o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Continua nos dando fé. Continua, Senhor, dando coragem para a gente. E continua trazendo os amados, esses nossos amigos para a igreja. Não deixa eles se afastarem. Continua trazendo eles. E que no tempo devido, que poderia ser agora, eles sejam salvos. Oh Deus, dá-nos perseverança. A cada irmão que tem tentado ganhar almas, a cada irmão que tem lutado com a sua família, lutado na sua casa, que tem sido envergonhado, tem sido zombado, que tem sido colocado de lado por causa do Teu nome, dá, ó Deus, força e perseverança a todos eles. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.